falar de cor, só que agora é uma abordagem diferente. Vocês já pararam para pensar que as cores, quando a gente escolhe, por exemplo, a marca de alguma coisa, a cor de uma parede, isso não é uma escolha aleatória? Então, as cores elas têm significados. As cores elas têm um poder de influenciar psicologicamente na percepção das pessoas. Quando a gente está fazendo a leitura de algum objeto, quando a gente está fazendo a leitura de alguma marca, de alguma parede, a gente observa muito várias coisas. A primeira delas, a cor daquela coisa. A segunda delas, a forma daquela coisa. A terceira delas, o texto daquela coisa. Depois a gente faz a junção disso tudo e cria a percepção da forma geral. Vocês perceberam que a primeira coisa que eu falei foi a cor? Exatamente. É a primeira coisa que a gente observa em determinado elemento. É porque dá menos trabalho da gente processar essa informação. A cor ela é uma informação, tá? Então, como ela é mais rápida, ela é percebida mais rapidamente, lógico. Ela é mais simples, tá? Então, a cor, ela é uma decisão muito séria quando você é designer e está projetando algo, tá? As cores, elas são divididas principalmente em cores quentes, que são as cores que são associadas mais ao vermelho, ao amarelo, são cores mais vibrantes, mais acaloradas, e tem também as cores frias, que essas cores frias elas são muito ligadas mais ao azul, ao branco, ao cinza, são cores mais calmas, são cores mais tênues, são cores mais, digamos que mais sérias. Essas cores elas têm, a partir desse momento que você já separa a temperatura da cor, você já percebe que essas cores elas têm algum significado. As cores quentes normalmente elas são cores acaloradas, são cores animadas, elas são cores que lembram muito de emotividade, lembram muito de agitação, de festa, de algo muito ligado à interação, de proximidade, coisa que está um pouco difícil durante essa pandemia, né? A gente ter proximidade. Já as cores frias elas são mais frias, acolhedoras, porém afastantes, ou seja, eu lhe acolho, eu lhe entendo, mas você fica aí do seu canto que eu fico no meu, tá? Ela é mais fresca, ela não dá calor como a cor quente, ela é mais luminosa, ela lembra também mais equilíbrio, tranquilidade, mais seriedade. Isso é muito importante em determinados materiais que vocês estão fazendo. As cores também elas podem ser escuras ou claras. As cores escuras elas também lembram muito autoridade, seriedade, força, credibilidade, formalidade também. Já as cores claras elas vão mais para proximidade, descontração, uma maior abertura, flexibilidade, leveza e casualidade. Quando a gente está fazendo as nossas escolhas, a gente também tem que pensar nisso. Então, são pequenas escolhas, no momento que a gente está fazendo elas, que a gente não consegue imaginar o impacto que vai ter psicologicamente em quem está lendo o material que a gente está fazendo. Seja uma diagramação de um livro, de uma revista, de um jornal, ou a criação de uma marca, a criação de algum elemento para redes sociais. Então, muito do que a gente escolhe vai impactar lá na frente. Então, por exemplo, existem também outros efeitos que as cores elas trazem no nosso psicológico. Como elas são as mais rápidas que a gente vê, como elas são a percepção primária da gente, ela já vai lembrar aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, algumas coisas como, por exemplo, o violeta, ele lembra criatividade. Por mais que você pense em outras cores para criatividade, o violeta ele é a primeira cor que a gente vai lembrar para criatividade. Por quê? O violeta ele é muito ligado ao lúdico, às brincadeiras, à imaginação, ao mundo dos sonhos. O divertido ele é mais vermelho. Por quê? Porque é energético, porque é elétrico, porque ele vai ter força, porque ele vai ter movimento. Então o vermelho ele é muito ligado a isso. Já o amarelo ele é dinâmico, ele é disposto, ele é alegre, ele tem energia, ele inspira fome. Vocês já perceberam que determinadas marcas de alguns fast foods eles usam muito vermelho e amarelo? Por quê? Porque eles querem que a gente sinta fome, eles querem que a gente se sinta motivado a ir lá comer, eles querem chamar a nossa atenção para isso.
Apesar de que tem outras marcas hoje que estão trabalhando outras cores. Tá? Então, algumas marcas trabalham o verde, porque elas querem dizer que elas são marcas mais naturais, apesar de que nem sempre são tão naturais, né? Então, cores como o rosa, aquele rosinha bebê, ele é mais paciente, amigável, doce. O preto, ele é muito sério, ele é humilde, ele é maduro, conformado e executor. Azul escuro é íntegro, é responsável, é confiável. Laranja vai mais para o fértil, cordial, acolhedor. O verde clarinho, ele é fresco, ele é energético. Já o verde escuro, ele é centrado, ele é equilibrado, é conservador. Então, cada uma dessas escolhas que a gente faz vai impactar exatamente na imagem que a gente está passando para o nosso cliente. Sabe aquele aquele banco roxinho? Ele quer lembrar muito que ele é criativo. Você consegue associar aquele banco roxinho à criatividade? Um determinado site de notícias, acho que 2 aqui no Brasil, usam a cor vermelha como marca principal. Por quê? Porque eles querem ser rápidos, eles querem ser energéticos, apaixonados. A notícia ela é na hora, a notícia ela é rápida. Então é isso que eles querem dizer. Já o site de esportes, ele quer lembrar que ele é energético, que o esporte é natureza, que o esporte é mais liberdade. Então tem muitas dessas escolhas que a gente vai fazendo e que de forma não direta acabam impactando na percepção do nosso público. Então, existe um livro muito interessante de Farina, que é Psicodinâmica das Cores em Comunicação, que ele fala muito bem sobre quais os efeitos das cores no material que a gente cria. É muito bom de ler. Tem outros livros, inclusive, que são Psicologia das Cores em Comunicação. Tem vários materiais que a gente pode ir procurando, inclusive aqui na internet. Você pode descobrir mais sobre o significado das cores. Então, quando você for criar o próximo material, pense bastante nas cores que você vai utilizar. E uma dica. Algumas cores, elas podem ter problemas com determinados públicos. O vermelho, por exemplo, ele pode ter algum problema com o público daltônico. Vocês sabiam que existem daltônicos? Caso não saibam, existem daltônicos, que são pessoas que têm determinadas dificuldades em alguns espectros de luz. Pode ser o verde, ou pode ser o vermelho, ou pode ser os dois. Então, quando forem criar alguma coisa, por exemplo, para sinalização, pensem nisso, tá? Existem públicos e públicos. E outra coisa, existem também aspectos culturais nas cores. Por exemplo, aqui no Brasil, o branco é a cor da paz. É uma cor que tenta inspirar leveza. Só que na Índia, o branco é a cor do luto, ou seja, da tristeza por alguém ter partido. Então, quando você estiver criando, pense bastante nisso. Para quem você está criando, tá? Isso é muito importante no nosso trabalho. Então, essa foi a de hoje. Depois eu volto por aqui e falo mais um pouquinho para vocês.